Olá, turminha! Vamos corrigir a atividade de hoje, começando por língua portuguesa, o gênero do substantivo. Primeira coisa, vamos relembrar o que é substantivo? Substantivo é tudo que tem nome. Sempre que ouvir a palavra substantivo, vai lembrar de nome. Lembra das classificações que estudamos nas aulas anteriores? Comum, próprio, simples, composto, coletivo, derivado, primitivo. Todas aquelas classificações do substantivo, então, são os nomes. E o substantivo, ele, além de se classificar, ele se flexiona. E ele tem 3 flexões: gênero, número e grau. Nós vamos ver uma por uma. Agora, nós vamos estudar o gênero do substantivo. Sempre que falar em gênero, você vai pensar em masculino, feminino, que é a flexão básica do gênero do substantivo. Então, os substantivos podem pertencer a um dos dois gêneros, masculino ou feminino. Antes dos substantivos masculinos, usamos os artigos o, os, uns. Por exemplo, o pato, um homem, masculino. E antes dos substantivos femininos, usamos os artigos a, as, uma ou umas. Exemplo, as patas, umas mulheres. Então, feminino, feminino. Sobre os artigos definidos ou indefinidos, nós vamos estudar um pouquinho mais futuramente, tá bom? Mas por enquanto, pensem. Artigo masculino, o, os, então o substantivo é masculino. Artigo feminino, a, as, uma, umas, então o substantivo é feminino. Vamos lá para as atividades, ver se vocês acertaram. Dê o feminino dos seguintes substantivos. Então, se é para apresentar o substantivo feminino, significa que esses daqui estão no masculino. Vamos encontrar o feminino deles. Conde. Conde é um título. Qual que é o feminino de conde? Condessa. E de frade? Frade é o masculino e o feminino é freira. Freira. Patrão. Qual que é o feminino de patrão? Esse é fácil, né? Patroa. E de herói? Também é fácil. Heroína. Esses eu acho que vocês acertaram. E ator? Ator é masculino. Qual é o feminino? Atriz. Tecelão, tecelão, quem trabalha com tecidos, qual é o feminino? Se é uma mulher, é tecelã. Masculino tecelão e feminino tecelã. Zangão. Zangão, vocês se lembram qual é o feminino de zangão? Abelha. Isso aqui é diferente. Ou zangão para o masculino e abelha, palavra completamente diferente, que é o feminino. E pai. Qual que é o feminino de pai? Fácil também. Mãe, que são diferentes as palavras, tá vendo? Pai, mãe, não foi só acrescentar o a na frente ou trocar alguns como desse daqui, ó. Zangão, abelha, pai e mãe são os que mais mudam. Além dessa classificação simples de gênero, né, masculino e feminino, nós também temos os substantivos que são comum de dois gêneros. O que é isso? É o substantivo que apresenta uma só forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Não existem de formas diferentes, como nesse exemplo aqui, esses exemplos da número 1. Então, é uma só. E como que eu sei, professora, se eu estou me referindo a um ser do masculino ou um ser do feminino, se é um só? Você vai saber por causa do artigo ou, em alguns casos, do adjetivo que acompanha esse substantivo. Mas é mais fácil identificar pelo artigo. Por exemplo, o estudante ou a estudante. Viu que não mudou nada aqui no substantivo? Estudante, estudante. Como que eu sei se eu estou me referindo ao gênero feminino ou masculino? Pelo artigo que está acompanhando. Se, nesse caso aqui, ó, o não é artigo masculino, então esse estudante aqui pertence ao gênero masculino. Agora, se o artigo é feminino, a estudante, então significa que esse substantivo pertence ao gênero feminino. Então, quando o substantivo é comum de dois gêneros, o que eu vou observar é o artigo ou o adjetivo que acompanhar, tá bom? Vamos lá agora para os exercícios. Faça conforme o modelo. O gerente, a gerente. Então, gerente é um substantivo comum de dois gêneros. Para eu saber se é masculino, o artigo que vai definir. O gerente, a gerente.
E cliente é o cliente ou a cliente. Colega, ó, o seu colega, como você sabe se é um colega do gênero feminino ou do gênero masculino? Pelo artigo, ou é o colega ou é a colega. E personagem, lá do livro que você leu, como você sabe o gênero da palavra personagem? Pelo artigo, é o personagem no masculino ou a personagem no feminino. Dentista, qual é o seu dentista? É o dentista ou é a dentista? Pelo artigo que vai nos mostrar se é masculino ou se é feminino. Fã também é um substantivo comum de dois gêneros, o fã ou a fã. Jovem também, outro exemplo de substantivo comum de dois gêneros, o jovem ou então a jovem. Então, existe para os dois gêneros um só substantivo. O jornalista também, ó, a jornalista. Então, todo substantivo que combinar, que não mudar a palavra, não for outra palavra, não ter que acrescentar o a, ou mudar, não ter outra palavra que classifique pelo gênero, e servir com os dois artigos, com o e com a, significa que esse substantivo é comum de dois gêneros. Comum. Tem tanto para o masculino quanto para o feminino a mesma palavra. Certo? E o epiceno? O que é o epiceno? É o substantivo que tem uma só forma, que pode ser usada para designar tanto animais do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, sempre que pensar em epiceno, você vai lembrar dos bichinhos, dos animais. Os substantivos epicenos se referem a alguns animais e para indicar o sexo usamos as palavras macho ou fêmea. Isso aqui é comum pra gente, falar macho ou fêmea se referindo aos animais. Quando não tem, no exemplo aqui da abelha, tem o zangão masculino, zangão, abelha. Mas e quando não tem, a gente vai usar macho ou fêmea para distinguir o sexo dos animais. Olha o exemplo, jacaré. Tem a jacaroa? Não tem, não existe essa palavra na língua portuguesa. Então vai ser o jacaré fêmea ou então o jacaré macho. Isso significa, quando a gente tem que colocar o fêmea e o macho para distinguir qual o sexo do animal, significa que esse substantivo é um substantivo epiceno. E aqui é para você apresentar mais 3 exemplos de substantivos epicenos. Deixa eu te ajudar. O que mais que nós usamos, se referindo ao animal, que a gente usa macho ou fêmea? Por exemplo, escorpião. Tem escorpioa? Não tem. É escorpião macho ou escorpião fêmea. Então, escorpião é um substantivo epiceno. Borboleta. Tem o borboleto? Não. Então, borboleta macho, borboleta fêmea. Polvo. Polvo também, não tem a polva. O que mais que pode ser? Coruja. Então, vamos colocar algum desses? Coruja. Não tem outro, né? Masculino. É coruja macho, coruja fêmea. Escorpião. Ah, tem outro também, ó. Bem conhecido. Cobra. Não tem cobro. A cobra ou cobro, não. É cobra macho ou cobra fêmea. Então é epiceno, tá bom? Se você colocou outros aí também, tem vários substantivos. Aqui eu pedi 3, mas você pode colocar outros substantivos que são epicenos, menos o jacaré que já apareceu aqui no exemplo, né? Vamos agora para o sobrecomum. Então, relembrando, tem de forma simples, né? Masculino e feminino, que é o básico, que desde lá do segundo aninho você estuda, masculino e feminino. Tem comum de dois gêneros, que é quando uma mesma palavra é usada tanto para o masculino quanto para o feminino, mudando só o artigo que acompanha. Tem o epiceno, que é quando a gente está se referindo aos animais, que tem um só substantivo, e para distinguir de o sexo masculino ou feminino, a gente usa macho ou fêmea. Então, a coruja macho, a coruja fêmea, o escorpião macho, o escorpião fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea. E o sobrecomum também. Então, o masculino e feminino comum, comum de dois gêneros, epiceno e o sobrecomum. O que é o sobrecomum? Sobrecomum é o substantivo que apresenta uma só forma,
para indicar tanto o feminino quanto o masculino. Então tem uma só forma. Não tem como eu colocar o e o a antes para definir, porque senão seria comum de dois gêneros. Não tem como eu colocar o macho e fêmea, porque senão seria epicênia para animais. E não tem outra forma de masculino ou de feminino. É uma só forma para os dois. Por exemplo, o sujeito. Não tem como eu falar a sujeita ou outra palavra que define o substantivo sujeito. Então, é o sujeito tanto para masculino quanto para feminino. A pessoa também é a pessoa, tanto para masculino como para feminino. Não existe o pessoa. Se existisse, seria comum de dois, mas não existe. Então, o sobrecomum é quando tem um só tem um. E ou é o ou é a, e vai ser para ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Vamos ver aqui o exercício. Copie os substantivos que têm uma única forma para ambos os gêneros. Então, nós vamos analisar esses substantivos que estão aqui nesse retângulo e vamos copiar somente os que são sobrecomuns, que é que tem uma forma só para os dois gêneros. Leão. Não, leão é masculino e tem o feminino, que é leoa. Vítima. Existe o vítima? Não, é só a vítima. Então, ela é sobrecomum. Não tem o vítima, é a vítima, tanto para masculino quanto para feminino. Sobrecomum. Galinha, feminino. Tem o masculino de galinha? Sim, é o galo. Testemunha, testemunha também, ó. Testemunha não tem não tem a testemunha, é o testemunha. Ao contrário, né? Não tem o testemunha, é a testemunha. Tanto masculino quanto feminino. Não tem o testemunha, é a testemunha. Criança. Existe o criança? Não há criança, tanto para masculino quanto para feminino. Se só tem um, então é sobrecomum. A criança. Eu falo a criança, não tem como eu separar masculino ou feminino. Coelha, feminino, tem masculino, coelho. Criatura, criatura também. É a criatura, não existe o criatura. É a criatura, tanto para o masculino quanto para o feminino. Doente. Doente tem, ó, o doente ou a doente. Então, doente não é, doente é comum de dois gêneros. Fantasma. O fantasma, não existe a fantasma, sabia? Fantasma é comum é sobrecomum. É o fantasma. Fantasma não tem o sexo feminino, só no masculino. Herói, herói nós já vimos, herói tem feminino, heroína. Cristão, cristão também tem feminino, que é cristã. Indivíduo, é o indivíduo, não tem a indivíduo, então indivíduo é sobrecomum. O indivíduo. Menina, menina tem masculino, é menino. Família, a família, existe o família? Não, então família também é sobrecomum. A família, só no feminino. Cobra, o mesmo exemplo que eu coloquei aqui, ó. Cobra é epiceno, porque tem cobra macho e cobra fêmea. Sempre que se referir a animal tiver macho e fêmea, epiceno. Certo? Confiram aí, meus amores, as respostas de vocês, está tudo correto. Vejam se entenderam bem as definições de cada tipo de gênero do substantivo. Assistam novamente se ficaram em dúvida. Bom, quando terminarem, tirem a foto da atividade e me mandem.